Olá, povo de Deus, quarta-feira da quinta semana da Quaresma, 6 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel, vários versículos do capítulo 3 de Daniel, e João 8, de 31 a 42. Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumento, estáis dispostos a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendermos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para, junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? E responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. O livro de Daniel é composto durante a perseguição do Antíoco IV, depois do ano 167 a.C., e um pouco antes de sua morte. Por causa da perseguição religiosa e das rivalidades internas, os judeus atravessam grave crise. O autor quer infundir-lhes alento e esperança. Faz isso com um personagem fictício e aureolado, num gênero novo. Escreve velando-o debaixo de chaves, oferece-o como revelação. Alguns pensam que os capítulos de 1 a 6 foram escritos no final do período persa, no começo do helenista. Porém, Daniel retroprojeta para o tempo de Nabucodonosor. Coloca neste tempo o enquadramento histórico. O episódio dos 3 jovens que escaparam ilesos à fornalha ardente tem a função de mostrar que o Deus dos hebreus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos dos babilônios, tal como os deuses impostos por Antíoco IV Epifânio, não o são. Só Javé é Deus da vida.
Servi-lo é optar pela vida, mesmo que seja preciso sofrer e morrer. O martírio torna perfeita a fé daqueles que puseram a sua confiança em Deus, e é o melhor testemunho para os próprios perseguidores, como se verifica pela confissão de fé de Nabucodonosor. A narrativa é rica de pormenores pitorescos, ainda que trágicos, o que lhe confere solenidade. Javé é de verdade grande, mesmo que não seja possível prestar-lhe o culto devido, é o único Deus. Diante dele, os cultos idolátricos são pura vaidade. João 8, 31, 42, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho, sim, permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Diante daqueles que se vangloriam de ser filhos de Abraão, Jesus clarifica alguns importantes temas, como o discipulado, a liberdade, o gozo da intimidade familiar, da filiação, da paternidade. Prosseguindo seu discurso num crescendo dramático, Jesus termina revelando a sua divindade. Eu sou. Os seus adversários, porém, endurecem posições e se encaminham para o confronto final para matá-lo. Assim revelam ser escravos do pecado. Só a fé que leva a confiar na palavra liberta do pecado, como aconteceu com Abraão. A fé no Filho leva os discípulos a permanecerem nele. Palavra do Pai, como filhos livres que permanecem na casa paterna. Quem procede de outro modo revela ter outra origem, intenções perversas e escravidão. Ainda que não se dê conta disso, ou não o queira admitir. O testemunho dos 3 jovens e o de Jesus nos apontam para um tema fundamental na vida cristã: a liberdade. Somente quem é livre pode passar por uma fornalha ardente de fogo sem ceder aos seus torturadores e passar pela cruz perdoando quem lhe tira a vida. Os mártires são os que deram esse testemunho de amor até o fim. Estamos nos aproximando da Semana Santa, onde o eixo é exatamente esse: a prova de amor maior que Jesus nos deu, entregando-se à cruz por nós e sendo agraciado pelo Pai com a sua ressurreição. Um beijo no seu coração.